Hoje eu quero falar com vocês acerca de algo que Deus falou comigo nessa manhã, acerca da vida e da morte. Tem muitas pessoas que ela pensa que ela está viva, mas ela está morta. E a pessoa que está morta, ela sabe que ela está viva. Você vai entender já já o que se você está vivo ou se você está morto. Espiritualmente você tem que estar vivo para você ter Deus e ter acesso ao reino de Deus. Se espiritualmente você está morto e fisicamente você morre, você não vai chegar ao reino de Deus, você não vai ser salvo, você não vai chegar ao céu. No céu só entra aquele que morreu para o mundo e hoje está vivo para Deus. Então nós vamos falar de vida e de morte. Em Deuteronômio 30 ele já inicia dizendo, lá diz: eis que tenho colocado diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a gente vê Deus dando o conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas tanto você quanto a sua família. Então, o conselho inicial de Deus é que você escolha a vida, não a morte. Para você entender o que é vida, sobre vida e morte, todos nós um dia vamos morrer, fisicamente. O seu corpo do pó ele veio, como está escrito, e para o pó ele vai voltar. Não adianta, isso aí é inevitável, você vai morrer. Você pode morrer novo, você pode morrer velho, você pode morrer careca, você pode morrer com cabelo, você pode morrer enrugado, você pode morrer com a pele lisinha, mas você vai morrer, mais cedo ou mais tarde. E não adianta você ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte. A pessoa que está viva por dentro, a pessoa que morreu para o mundo, se tem uma coisa que ela não tem, é medo da morte. Ela não tem medo da morte. Então, quando você morrer, a sua matéria vai voltar para o pó. Aí vão te ver lá o teu corpo, vão cremar o teu corpo e etc. Mas ali você já não vai estar mais. O seu espírito, que é o fôlego de vida, respira aí. Que é isso? Espírito vai voltar para Deus. Então o espírito volta para Deus. Mas a sua alma, ela tem um destino. Se você, quando morrer fisicamente, a sua alma estiver viva, você estiver vivo espiritualmente, então a sua alma vai para Deus. E a sua alma estando viva, isso mostra que você escolheu a vida enquanto estava vivo. Mas se a sua alma estiver morta, se espiritualmente você estiver morto e fisicamente você morre, então a sua alma vai para o inferno, que ainda não é o destino final dela, e nem o céu será o destino final da sua alma. O céu é a antessala do reino de Deus, e o inferno é a antessala do lago de fogo. O lago de fogo já estão condenados o diabo, o anticristo, a besta e todos os demônios, que é a segunda morte, que é onde a alma da pessoa vai deixar de existir. Então todos aqueles que hoje estão no inferno, eles já estão condenados, por terem ido para o inferno já estão condenados, eles serão lançados no lago de fogo. Então eles vão deixar de existir, todos eles vão deixar de existir. Mas são pessoas que em vida achavam que estavam vivendo por terem um caso à parte, além do casamento, um caso extraconjugal. Achavam que estavam vivendo porque tinham muito dinheiro e desfrutavam daquele dinheiro. Achavam que estavam vivendo por terem uma família maravilhosa. Mas hoje eles percebem que não estavam vivendo. Só que agora para eles já não tem mais jeito, já não tem mais chance. Sabe que eu estava pensando na morte do ateu. Sabe qual que é a maior dor do ateu? É a dor dele descobrir depois da morte que existe vida após a morte. E ele vai entender que durante toda a vida dele ele teve errado. É a maior dor que o ateu pode ter. Então até o ateu, ele vai morrer. Por que eu estou explicando isso para você? Porque o que a gente vai ler agora vai falar sobre isso. Vida e morte.
Eu vou ler em duas versões da Bíblia. A primeira que eu vou ler é a versão que você tem, que é a versão da Bíblia que a gente usa aqui na igreja, a versão fiel. Vamos ler então a primeira versão fiel, Ezequiel 18, aliás, capítulo 18, versículo 21. Diz assim, ó: mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente o quê? Viverá. E não, então, já falamos aqui de vida e de morte. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva, mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles o quê? Morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito, não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, porventura, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Então, agora eu vou ler em outra versão bíblica que é mais clara. Mas a pessoa má, que vira as costas para aquela vida de pecados e passa a cumprir meus estatutos, vivendo uma vida justa e correta, viverá e viverá de verdade, não morrerá. Em outras palavras, a vida que a pessoa achava que tinha era uma vida mentirosa. A vida que ela passa a ter quando ela se entrega a Deus é uma vida verdadeira. Não guarda uma lista das coisas erradas que ela fez, por isso viverá. Acham que tenho prazer na morte de mulheres e homens maus? Então, às vezes a pessoa chega na igreja e ela fala assim: poxa vida, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu menti, eu traí meu marido, eu matei, eu roubei, eu cometi tanta coisa errada, será que Deus vai me perdoar? Vai. Se você morrer para o mundo e viver para Ele, está aqui escrito que Ele vai se esquecer de todas as coisas erradas que você um dia fez. Ele não vai te apedrejar. Viraram para Jesus e disseram assim: essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus virou para aqueles homens e disse assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira. E aquela mulher foi perdoada. E posteriormente a isso, quando Jesus morreu e ressuscitou, Jesus apareceu para aquela mulher. Foi uma das primeiras a verem Jesus. Foi uma mulher muito usada por Jesus. Foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Imagina se Jesus depois jogasse na cara dela: mas você adulterou, mas você fez isso. Negativo. Perdoou uma vez, está perdoado. Morreu para o mundo, aquela vida que você viveu nunca mais vai ser lembrada por Deus. Mas o diabo sempre vai vir com acusação. Ele sempre vai vir querendo lembrar você que você não merece, que você fez coisa errada, que você lá atrás pecou, que você lá atrás errou. Ele sempre vai vir com uma mancha. Mas quando a pessoa está viva para Deus, ela morreu para o mundo e ela se tornou uma pessoa viva para Deus,
então o sangue de Jesus apaga tudo da vida dela. E através do sangue ela tem redenção. Vamos ler o próximo capítulo, versículo. Não é o meu prazer que se arrependam, deixando de viver de forma errada e passando a agir corretamente, vivendo de verdade? A mesma coisa vale para uma pessoa boa, ou seja, uma pessoa que já está viva, uma pessoa que já se converteu, uma pessoa que já abandonou o mundo, uma pessoa que já abandonou o pecado. A pessoa boa que aqui fala é aquela pessoa que mentir não mente mais, é aquela pessoa que trair não trai mais, é aquela pessoa que tocava no dízimo e hoje não toca mais. Ela era uma viciada e hoje ela não é mais. Era uma pessoa pervertida, vivia uma vida promíscua e hoje não vive mais. Hoje ela está viva. Mas ele diz aqui, ó, a mesma coisa vale para uma pessoa boa que dá as costas para uma vida correta e começa o quê? A pecar. Mergulhando nas mesmas obscenidades terríveis praticadas pelos maus. Essa pessoa viverá? Também não guarda uma lista de todas as coisas boas que a pessoa fez, como se fosse dinheiro no banco que se possa sacar, por causa da sua deserção e por acumular pecados, ela o quê? Morrerá. Então, a gente vê duas coisas, que tem perdão e vida para o pecador que se entrega, para o pecador que se converte, para o pecador que abre mão do mundo, mas também há condenação e morte para aquele que um dia abandonou o pecado, um dia provou dos dons celestiais, um dia foi cheio do Espírito Santo e vira as costas para quem? Para Deus, e volta a fazer as coisas que fazia antes e coisas piores. Então, todas as coisas boas que eu fiz, que você fez, Deus não vai se lembrar. Não vai valer. Tanto que no dia do juízo, muitos vão dizer, está lá escrito, mas eu curei em teu nome, eu libertei, eu fiz isso. E Jesus vai declarar explicitamente a eles, eu não vos conheço. Ou seja, todas as coisas boas que eles fizeram serão esquecidas. Por que serão esquecidas? Porque eles se esqueceram da vida que um dia Jesus deu para eles. Por isso que a gente vê o apóstolo Paulo dizendo, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, eu quero convidar você, que hoje você chegou aqui, e você diz assim, eu estou morto espiritualmente. Eu não oro, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para ler a Bíblia, eu não tenho força para abandonar o mundo. Eu vivo apontando os meus erros, dizendo que é o diabo que faz eu ser uma pessoa viciada, que é o diabo que me leva a tocar no dízimo. Ou então eu aponto meus erros, eu falo que é meu marido, falo que é minha esposa, eu falo que eu sou assim por causa de Beltrano, fulano, negativo. A escolha é sua. É você que escolhe abrir mão do mundo ou viver para o mundo. Mas a partir do momento que você faz essa escolha, aos olhos de Deus você está morta. Espiritualmente você está morta. E se fisicamente você morrer assim, você vai para o inferno. Ah, mas minha mãe orou por mim. Não interessa as orações da sua mãe. Principalmente se você conhece a palavra. Uma coisa é você que não conhece, você tem um filho que não conhece a palavra. E ele nos últimos minutos de vida, ele aceita Jesus. Então Deus honrou a tua oração, mas ele não conheceu a palavra. Mas se você conhece a palavra, o julgamento para você vai ser muito mais severo do que para eles. Então, se você está aqui hoje dessa maneira e você diz assim, eu escolho a vida. Então você tem que estar disposto a abrir mão do mundo, abrir mão do pecado. E abrir mão da vida errada que você vinha vivendo até aqui. Então, quando você vier aqui, você vai deixar a vida velha e você vai nascer de novo. Isso se chama novo nascimento. Isso se chama encontro com Deus. É quando você abre a mão da sua vida e você passa a viver a vida de Deus. Você passa a ter vida dentro de você. Posteriormente a isso, você passa a levar vida às pessoas que estão à sua volta. Quem tem morte, leva morte. Quem tem vida, leva vida.
Quando eu era do mundo, eu levava amigos para balada. Quando eu era do mundo, eu levava amigos para bebida. Quando eu era do mundo, eu levava amigos para a vida errada. Agora eu sou de Deus. Agora eu levo os meus amigos para a igreja. Agora eu levo os meus amigos para a vida. Porque eu tenho vida para dar. Eu não tenho morte para dar. Da minha boca não sai palavra de desânimo. Da minha boca não sai palavra de murmuração. Porque dentro de mim tem vida. E quando tem vida, você leva vida. Da minha boca não sai palavras que jogam pessoas para baixo. Da minha boca não saem palavras que jogam pessoas no inferno. Da minha boca saem palavras que levam pessoas ao céu, que jogam pessoas para cima, porque eu tenho vida. Se você tem vida, você é assim também. Então, você que espiritualmente está morto, hoje você vai abrir mão dessa vida que você achava que era a vida de verdade, mas é de mentira. O diabo está te enganando, ele é enganador. Ele está com a falsa sensação de bem-estar, dizendo para você que porque você alcançou uma cura, você é de Deus. Conversa fiada. Já vi muita gente que alcançou uma cura e foi para o inferno. A tua cura não te sustenta. A prosperidade que você teve na igreja não vai te sustentar. Mas a vida de Deus, o Espírito Santo, que é a vida de Deus em nós, ele vai te sustentar. No dia mau, no dia bom. E ele vai te conduzir à vida eterna. Agora, o caminho que leva à vida, na Bíblia fala que ele é apertado e ele é estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas ele leva à vida. O caminho que leva à morte. Se você quiser continuar com ele, ele é largo e a porta é aberta, mas ele conduz à morte.